passamos ao conselheiro Paulo. Bem, bom dia, presidente, bom dia, colegas conselheiros. Eu queria rapidamente agradecer as mensagens de apoio, tanto pessoais como dirigidas à direção do CFH, na última semana para cá, né, nós recebemos muitas mensagens de apoio e a gente entende que essas mensagens são dirigidas não pessoalmente a nós, mas em defesa da nossa instituição UFSC, porque naquela tarde do dia 25 de março não foi o CFH agredido, que foi agredida foi a Universidade Federal de Santa Catarina. Essa é a nossa primeira percepção, né, dos acontecimentos. E queria também iniciar, assim, até fazendo uma reflexão sobre o clima político que nós vivemos no campus, e que eu acho que é um pouco do clima político que existe no Brasil hoje. Talvez uma certa excitação. Isso por si só não vejo como um problema em si, mas o que eu vejo como um problema em si, frequentemente, é uma política de ódio. Uma política de ódio, onde as pessoas frequentemente já jogam suas opiniões formadas como se fossem pedras e não esperam para um contraditório, para argumentar, para contra-argumentar, e para aprender a ouvir também, em várias situações. E para estabelecer, né, até outras saídas para determinados impasses que a gente vive. Então, a universidade ela precisa realmente se afirmar como um espaço do diálogo, do saber e da argumentação. Essa é a nossa área. Esse é o nosso chão. A nossa universidade não pode ser pautada pela ação desequilibrada de um delegado de polícia. Por que eu falo isso? Porque eu não quero falar de toda a polícia. Eu sei que na polícia existem policiais sérios também. Então a agressão que foi feita à universidade naquele dia, ela mexeu com vários estereótipos. Ela mexeu com vários preconceitos que a comunidade em geral, a sociedade, tem contra a universidade. Eu quero só que vocês lembrem o episódio que aconteceu na Universidade de São Paulo em 2011, certo? Que foi muito semelhante à intervenção policial de grandes proporções que aconteceu lá, e também desastrosa por outros cursos, né? E o resultado disso naquele episódio todo. Por quê? Quando o delegado vai à televisão e afirma que a polícia não precisa de autorização e nem de comunicação à autoridade universitária, ele não está se referindo só à UFSC, e ele não está se referindo só à professora Roselane. Ele está se referindo a todas as universidades e a todos os futuros reitores, sejam eles quem forem, certo? Então, a violação do princípio da autonomia universitária é um dos principais feixes de discussão. Eu tenho recebido mensagens de Brasília, do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Buenos Aires, de Santiago, de Paris, de Barcelona, de Nova York, de pessoas nos apoiando. Certo? A repercussão externa é muito mais positiva para a UFSC do que a interna, infelizmente. E esse é um ponto importante para a discussão nesse conselho. E eu acho que nós devemos enfrentar esse problema nosso aqui, nesse conselho. Por quê? Em nenhum momento, as autoridades acadêmicas do CFH e do SED também, que estavam presentes no BOSC,
né? O professor Nestor nos acompanhou durante quase todo o tempo lá. Em nenhum momento as autoridades acadêmicas que estavam presentes ali no teatro de operações, do ponto de vista até militar, né, estavam presentes o chefe de gabinete, o procurador federal, os diretores do CFH, o diretor do SED, tentando estabelecer uma negociação com os policiais para distensionar a questão que foi a formação de uma multidão por causa da operação desastrada no seu início. Né? Em nenhum momento esses profissionais fizeram qualquer obstrução ao cumprimento da lei. Essa é a primeira questão que eu quero deixar muito clara. Em nenhum momento a lei foi obstruída. Muito pelo contrário. Foi nossa preocupação fazer com que tudo que fosse legalmente previsto para ocorrência documentada fosse de fato feito. Agora, feito com respeito ao rapaz que foi apreendido, com civilidade. Porque as pessoas têm direito a um processo, têm direito à defesa, têm direito a tudo, né, que a lei prevê. E não a sair abaixo de socos, empurrões e pontapés. Então não é assim que acontece. Eu peço a vocês que prestem atenção na imagem que foi divulgada pela imprensa, foi divulgada por todos os meios de comunicação e que corre pelas redes sociais, no momento em que a professora Sônia Maluf senta no capô do automóvel particular que estava colocado ali no bosque do CFH e puxa o celular para falar com a reitora, naquele momento. E ela falando comigo também, quando eu estava no conselho universitário. Depois que ela senta no automóvel, as imagens aparecem, mostram o delegado Copete, que os estudantes chamavam de Mick Jagger, pela aparência física, né? O delegado Copete é naquele momento, ele não é um delegado, ele é um agente, é naquele momento que ele mostra o distintivo da Polícia Federal para a professora Sônia. Só depois que ela cercou o carro com os estudantes. Por quê? Porque até então, o que parecia para nós era uma obscura operação de pessoas à paisana, revistando nossos alunos e puxando alguns para o bosque para colocar dentro de um carro particular, com placas particulares, com nenhuma identificação da polícia. Esse início dos acontecimentos é fundamental que as pessoas entendam para ver o desenrolamento do processo. Porque imediatamente os estudantes que estavam ali foram chamando outros estudantes e se formou uma multidão. E uma multidão bastante enfurecida. Diga-se de passagem. E eu digo até legitimamente enfurecida, mediante a forma até como os policiais provocavam os estudantes durante 2 horas. Os estudantes foram provocados, vários professores foram testemunhas disso, técnicos administrativos estavam lá, também viram. Vários estudantes foram provocados ostensivamente por muitos policiais que queriam claramente criar um incidente que justificasse o emprego da tropa de choque. Quero chamar a atenção que durante a negociação, quer dizer, e imediatamente após a formação dessa primeira concentração, chega também a Polícia Militar e logo depois mais o batalhão de choque da Polícia Militar, né? Ou seja, foi uma sequência muito rápida de apresentação de diferentes forças militares e de diferentes órgãos da imprensa que estavam lá minutos depois do início da concentração. Então, para mim, hoje, é muito claro que houve uma armação de grandes proporções para cima da UFSC. Por que o bosque do CFH? Por quê? Eu perguntei isso para um policial. Por que aqui? Eles disseram, isso aqui é um lugar notório. Mas notório do quê?
notório, professor, o senhor sabe, né? Digo, olha, as estatísticas da DSEG mostram que o tráfico no bosque do CFH caiu nos últimos 3 anos. O próprio Diário Catarinense publicou isso, como dados oficiais, e a polícia sabia disso. No ano passado, quando nós fechamos o estacionamento ilegal que existia naquele bosque, caiu mais ainda. Porque aquele estacionamento ilegal, ele tinha movimento noturno, depois das 10 da noite, sem nenhuma justificativa, e que nos deixava realmente preocupados, né? Eu tive que enfrentar um conjunto enorme de reclamações dos professores e dos técnicos do meu centro com o fechamento daquele estacionamento, porque esse é um outro problema que nos estrangula, e eu acho que outros diretores de centro também vivem situações semelhantes, né? Então eram 120 vagas, ou 120 a 130 vagas que eram fechadas aos professores. Por quê? Porque estavam em cima de uma área de preservação permanente que precisava ser recuperada, né? E também era um ponto problemático que a gente queria atacar. Em dezembro do ano passado, eu procurei o senhor diretor do nosso DSEG, o senhor Leandro, e disse a ele, por favor, se você tem identificação de alguns estudantes do meu centro que possam estar envolvidos no consumo, e se eles fossem de drogas, e se eles forem menores de idade, eu quero que você me comunique. Porque eu tenho como, junto aos coordenadores de curso, falar com esses estudantes e até chamar os seus pais. Porque eu acho que a universidade também tem essa responsabilidade. Porque eu, como coordenador de curso, já fiz isso. Já fiz isso. Então não venham chamar o CFH como centro da libertinagem, do tudo pode e de outros estereótipos que são usados, né? Isso já vem de muito tempo atrás. Eu sei de ações assim da professora Joana, do professor Saib, da professora Roselane, né, que até foi ameaçada de morte por um traficante que foi tirado por ela de lá, que tinha uma falsa banquinha, né? Então, a gente tem uma longa história de preocupação com os nossos alunos e com esse tipo de problema. O problema de drogas na universidade é sério, sim. É sério, sim. E é sério em toda a universidade. E eu acho que nós devemos enfrentar esse problema. Enfrentar esse problema com todas as medidas que um ambiente universitário precisa desenvolver, certo? E também, em determinados momentos, com medidas policiais. No caso do tráfico, é claramente de medidas policiais. Ao longo da negociação, o comandante da PM, Araújo, ele me dizia até, e depois do episódio acontecido, quando encontrei com ele na televisão, ele me disse, pois é, né, professor, essa ação da PF faz com que toda aquela relação que a PM estava construindo com a UFSC já há 3 anos, caia água abaixo, né? Ou seja, existia uma relação construtiva entre a PM e a UFSC no combate ao tráfico no entorno de toda a universidade. Por quê? Porque no exercício da autonomia universitária é importante que se estabeleçam esses protocolos com as autoridades policiais. E isso é importante que o Conselho Universitário reflita sobre esses problemas e sobre a complexidade e a delicadeza desses problemas.